Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Como nós ouvimos o irmão Moisés falando sobre a ação do Espírito Santo, ouvimos sobre o poder da palavra, ouvimos sobre Deus se revelar através da sua palavra, e tudo isso feito através do Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda graça e o seu Espírito para que a gente possa prosseguir e caminhar na nossa meditação desta noite com o auxílio do Espírito Santo. Paulo vai falar na segunda carta a Timóteo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. É o poder do Espírito Santo revelando as Escrituras para os seus ouvintes, para os seus leitores. E ela, nesse mesmo trecho, ele vai dizer: proveitosa é a palavra para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar. Então, que o Espírito Santo se faça presente e possa nos ensinar nesta noite. Eu me propus nesta noite para a nossa meditação trazer algo que há bastante tempo eu estudei, eu pude meditar e novamente nessa semana acabei meditando e gostaria então de compartilhar com os irmãos, mas para que a gente possa meditar de maneira verdadeira, eu gostaria que no decorrer da nossa meditação, no decorrer da nossa reflexão, você, ao ouvir algumas coisas e surgir na sua mente alguém, você não considere, você bloqueie, porque não é que quando a gente ouve algumas coisas, a gente pensa, eu conheço alguém assim. Eu conheço exatamente alguém que se aplica a isso. Só que o propósito não é se eu conheço alguém, porque de fato existem várias pessoas espalhadas pelo mundo que se aplica a isso. Só que se aplica a outra pessoa não importa, porque a salvação daquela pessoa não importa para você na questão de salvação. Ou seja, precisa ver se aplica para você. Precisa que você reflita e medite se essa palavra, se as perguntas que vão surgir, se elas são de fato, se elas têm validade para você, se elas são verdade na sua vida ou não. Porque normalmente nós somos muito rápidos em olhar o cisco no olho do irmão, mas nos esquecemos que às vezes há uma trave ou um tronco gigante nos nossos olhos. Então é preciso que você reflita com sinceridade. Se autoexamine, se autoanalise e pense: será que eu de fato sou ou não sou? Será que isso se aplica a mim? Será se eu faço isso ou eu não faço? Então, para a gente meditar, eu vou usar aqui como base para nós, e vocês podem permanecer com a Bíblia de vocês aberta, no livro de Atos. Inicialmente nós leremos alguma coisa no capítulo de número 8, mas também leremos alguma coisa no capítulo de número 9, para que a gente possa então aprofundar a nossa meditação. Para que olhando para as Escrituras a gente consiga trazer alguma luz para as perguntas que vão surgir, para as coisas que nós precisamos responder. Porque, inicialmente, a ideia é que surjam algumas perguntas. Então, logo no início, eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta, na verdade, ela é uma resposta, é uma afirmação de Jesus a um homem que procurou ele de noite, um fariseu principal dos judeus. Ele procura Jesus em João, capítulo 3. Nicodemos vai até Jesus para conversar com ele, para tirar algumas dúvidas. E então Jesus dá uma resposta para ele. Jesus faz uma afirmação para ele que diz o seguinte, vocês não precisam abrir, está em João 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a primeira pergunta que inicia a nossa reflexão e que eu disse que você precisa
responder para você é se somos nascidos de novo. Se eu nasci de novo. Porque, como eu disse, existem várias pessoas, e no decorrer da nossa meditação, eu vou tentar fazer com que a gente entenda o que é nascer de novo. À luz da Bíblia, o que seria nascer de novo? Porque existe também muitas coisas que as pessoas confiam em ser nascer de novo, que nem são nascer de novo. Então, a primeira pergunta seria se nós nascemos de novo, porque Jesus disse que se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não pode adentrar os céus aquele que não nasceu de novo. Então, para que a gente possa caminhar, eu escolhi aqui, então, o livro de Atos, o capítulo 8 e 9, porque vai falar de uma pessoa que tem uma transformação, que tem um nascer de novo muito evidente na Bíblia, que fica muito claro. Quando a gente olha a vida dele, como era, e como passa a ser, fica muito claro de que ele nasceu de novo. O restante todo do Novo Testamento enfatiza e eu consigo ver que ele nasceu de novo. Só que o foco não vai ser se ele nasceu de novo, porque, como eu disse, a gente percebe que ele nasceu de novo. O foco é se você nasceu de novo. Então, iniciamos aqui com a leitura de Atos no capítulo 8. O capítulo 8, o início aqui é estranho porque existe uma pequena frase acima do título. Então, ele não começa ali se a sua tradução é igual a minha, ele não começa naquele dia, né? Ele tem uma frase que está na parte de cima que diz: e Saulo consentia na sua morte. Consentia na morte quem? Do Estevão, que acabara de morrer. Então, o Saulo consentia na morte do Estevão. E aí, a partir ali da sequência, após o título, diz o seguinte: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora, o restante do capítulo 8 aqui vai trazer outras pessoas. Então nós vamos saltar lá para o início do capítulo 9, que volta a falar do Saulo. No início do capítulo 9, quando volta a falar do Saulo, diz a palavra: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, se você perceber ali, caminho está com letra maiúscula, então é Jesus, né? Se ele encontrasse alguém que fosse da seita, como ele acreditava, de Jesus, ou alguém que seguisse ou professasse Jesus, assim como homens, assim homem como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Até aqui nesse momento. Então, inicialmente aqui o que a gente tem? O autor, o Lucas, está falando algumas coisas sobre a vida do Saulo, que posteriormente vai ser chamado de Paulo, que ele mesmo vai passar a usar o seu segundo nome, né, o nome de romano que ele tinha, que era Paulo. Então, para não confundir, hora eu vou falar Saulo, hora eu posso falar Paulo, mas sabemos que estamos falando da mesma pessoa. Então, o autor aqui, o Lucas, está falando quem era o Saulo. O que o Saulo estava fazendo? Quem era a pessoa do Saulo? E o próprio Saulo, em outras cartas, também dá algumas características dele, ou seja, ele fala sobre quem ele era. E aí eu separei aqui, os irmãos não precisam abrir, ele fala em Gálatas 1:13, ele diz: pois já ouviste como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. E agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Também, em Filipenses 3, 4, 6, ele falando novamente sobre ele. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
E apenas mais uma citação, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 3, ele diz: a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Então, o autor Lucas traz algumas características do Saulo. O próprio Saulo fala alguma coisa sobre a personalidade dele, sobre a pessoa dele, e a gente percebe que Saulo era, então, alguém que perseguia a igreja, alguém que poderia se dizer que estava na mente dele, talvez, fazendo um favor para Deus, pois ele era zeloso, ele era um crente em Deus, verdadeiramente, na pessoa de Deus, não na pessoa de Jesus Cristo, e ele achava que estava fazendo um bem, exterminando os das seitas de Jesus, que para ele eram hereges, estavam talvez manchando a imagem da religiosidade judaica. Então ele se auto-intitula como um perseguidor, como alguém que caçava os cristãos. Então ele traz essa ideia para nós de alguém que era perseguidor, blasfemo, como ele diz, alguém que tinha zelo, de certa forma, pelo judaísmo, mas que, como nós sabemos, em relação ao cristianismo, ele era apenas perseguidor. Alguém que maltratava, alguém que blasfemava, alguém que não tinha esse entendimento. Então, partindo dessa ideia, a gente vai ver adiante aqui, se a gente continua lendo, do verso 3 em diante, a gente vai ter a famosa passagem onde ele pegou as cartas, as autorizações ali, para poder ir até Damasco perseguir os cristãos. Naquele momento, em determinado momento, ele então tem a luz que ofusca a sua vista, ele fica cego, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí o texto continua, dizendo que ele foi levado pela mão até Damasco, ficou ali 3 dias sem comer, sem beber, e ele então acaba tendo uma visão, uma revelação de que alguém vai vir até ele para falar algumas coisas importantes para ele e recuperar a vista dele, que é o Ananias. Nesse mesmo entendimento, nesse mesmo contexto, a partir do verso 10, a gente tem a introdução do Ananias no contexto. Diz o texto: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procuras por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para lhe recuperar a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mais uma vez, agora o Ananias, na pessoa do Ananias, falando quem era esse Saulo, perseguidor, que estava, na verdade, ali para destruir a igreja. Mas o Senhor diz que ele tem que ir, lá no verso 15 ele vai dizer: mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias vai, fala com Paulo, com Saulo, ele prega para ele recupera a visão, ele é então batizado, ele se alimenta, e aí no finalzinho vai dizer que então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, até aqui a gente tem apenas a ideia do Paulo, do Saulo, um perseguidor. Embora no texto a gente percebe já que aconteceu alguma coisa. Já houve alguma coisa que aconteceu ali, que foi justamente na hora que ele tem a visão, e depois agora com o que ele perde a visão também, e agora a hora que ele recupera a visão. Através de conversar com o Ananias, então ele acaba tendo o esclarecimento. Nesse momento é que acontece na vida do Paulo, do Saulo, o que a gente chama teologicamente de regeneração. É nesse capítulo 9 que a gente vê Paulo nascendo de novo. É justamente
uma mudança diferente que a gente vai perceber depois. Se a gente olhar o versículo 20, ó, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviram estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Então, o que a gente vê aqui é uma mudança de chave. É uma mudança radical na vida do Paulo, na vida do Saulo. Porém, como eu disse, o foco não é a vida do Saulo, porque a gente olha o restante do Novo Testamento e a gente percebe que, de fato, ele é ele realmente teve um novo nascimento, porque a gente vai percebendo na vida que ele vai ter adiante, de que, de fato, ele realmente nasceu de novo. A pergunta que fica, né, era para mim e para você, se nós, de fato, nascemos de novo. E aí a gente, então, precisa, a partir desse momento, começar a olhar algumas coisas para ver se, de fato, nós nascemos de novo. Ou se nós simplesmente estamos confiando a nossa salvação em alguma coisa que não é o novo nascimento. Então, para que a gente possa entender, antes da gente ver o que seria o novo nascimento, eu gostaria que a gente refletisse sobre algumas coisas que não são um novo nascimento, mas que algumas pessoas acreditam que são um novo nascimento. Ou seja, algumas pessoas, no dia de hoje, confiam a sua salvação em alguma coisa que não é o novo nascimento, mas para ela é o novo nascimento. Então, por isso que eu disse que você precisa ser sincero, porque agora, provavelmente, você vai dizer assim, eu conheço alguém que pensa assim. Só que não importa se você conhece alguém, importa se você pensa assim ou não. Porque a afirmação de Jesus para Nicodemos é que, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Então, se a tua salvação está baseada em alguma coisa que não é no nascer de novo, ela não vai te dar o verdadeiro acesso ao céu. Ou seja, tu vai ir para o inferno acreditando que está indo para o céu. Então, primeiramente eu quero falar então do que não é o nascer de novo. Eu separei alguns aqui, que claro, existem várias coisas que as pessoas podem se agarrar, mas que não são um novo nascimento. Mas eu separei algumas aqui que eu acho fundamentais, que muitas pessoas confiam, que são verdadeiramente crentes, porque elas vão para a igreja. Algumas pessoas pensam, não, eu sou crente, eu vou à igreja, eu vou aos cultos. Só que ir à igreja, ir aos cultos, não te faz um salvo. Isso não é novo nascimento. Você pode vir regularmente todos os cultos, pode participar de todas as escolas dominicais e no fim você não é salvo. Isso não pode, você não pode confiar a sua salvação no fato de que um dia você tomou uma decisão de frequentar uma igreja e agora você é salvo, faz parte da família de Cristo porque você frequenta uma igreja. Ou porque você vai aos cultos. Outra coisa que acontece bastante, às vezes, mas eu só não é que eu só vou à igreja, não é só que eu vou ao culto, mas eu fui batizado. Algumas pessoas acham que são salvas porque elas foram batizadas. Não, quando eu era criança, como somos presbiterianos, nós podemos dizer assim como os católicos, né? Não, quando eu era criança eu fui batizado. Ou alguém que fez uma profissão de fé um pouco mais tarde vai dizer, não, mas eu já fui batizado, eu já fui aceito na família de Cristo, então eu sou salvo. Só que ir à igreja, ir ao culto, participar do culto ou ser batizado não faz de você um salvo. Mas alguém pode ir além e dizer, não, mas além de eu ir à igreja, além de eu participar, além de eu pertencer à igreja, além de eu ir ao culto, além de eu ter sido batizado, eu tomo a ceia. De fato, tomamos a ceia e temos comunhão com Cristo. Só que há milhares de pessoas ceando no mundo indignamente. E elas, não é porque elas tomaram o cálice que simboliza o corpo e o sangue de Cristo ali, os elementos, não é porque elas se alimentaram daquilo ali que elas têm comunhão com Cristo, não. Elas precisam fazer isso, ok. Mas não quer dizer que elas são salvas porque elas estão ceando. Elas podem estar ceando indignamente. Só que ainda tem uma outra coisa que confunde bastante. E que mais à frente a gente vai ver que realmente é algo importante. Ela pode dizer assim, não, mas eu melhorei, Rafa.
Eu já não sou mais como eu era, eu melhorei um pouco. Eu era ruim, eu dei uma melhorada. Só que novo nascimento não é melhorar as pessoas. Novo nascimento é crucificar o camarada, ele morre com Cristo na cruz e ressuscita um novo. Não é tu melhorar a pessoa. Não é alguém que, eu fazia isso, agora eu parei. Porque o problema não é você parou de fazer. É se você não quer fazer. Não é tipo, eu não posso, eu parei porque eu não posso, agora eu estou indo para a igreja, eu não posso mais fazer isso, mas internamente há o desejo. Então a questão não é se você parou de fazer, é se você não quer fazer. Porque uma nova natureza, ela tem um desejo diferente. Então ela não quer mais fazer as coisas que fazia outrora. Então algumas pessoas podem se confundir e achar que porque elas melhoraram, e isso acontece realmente, as pessoas vêm para a igreja, algumas melhoram. De fato, todas deveriam melhorar, mas a gente não precisa ser hipócritas. Até mesmo na nossa igreja, a gente sabe que nem todos serão salvos e nem todos são salvos. E isso acontece dentro de todas as igrejas. Só que a pessoa pode estar baseando a sua fé no fato dela ter melhorado um pouco, dela ter evoluído. Só que se eu pegar o espiritismo, como o Gui pregou na semana passada ali na escolinha, o espiritismo ele melhora as pessoas. O budismo também melhora as pessoas. Existem várias outras religiões que elas acabam melhorando as pessoas. Só que isso não quer dizer que você teve um novo nascimento. É claro que a gente precisa entender que todas essas coisas que eu falei, se você teve um novo nascimento, elas vão ter que te acompanhar. Isso é óbvio. Todo novo convertido, toda pessoa que teve um novo nascimento, ela precisa, se possível, frequentar uma igreja. Ela precisa participar dos cultos. Ela precisa, se possível, tomar a ceia. Ela precisa, se possível, fazer uma profissão de fé. Ela precisa estar dentro da igreja e ser batizado, se possível. E ela vai ser uma pessoa melhorada. Ou melhor, transformada. Porque melhorada, eu acabei de dizer que não é certo, né? Então, agora, olhando novamente para o texto, a gente viu que algumas coisas que você não pode confiar a sua salvação, que não são um novo nascimento. São coisas que fazem parte de da vida de alguém que teve um novo nascimento, mas elas não são por si só um novo nascimento. Então, olhando para o capítulo 9, aqui de Atos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar para que a gente visse que faz parte de um novo nascimento e que, olhando para a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que isso realmente aconteceu na vida dele, é o verso 20 em diante. Quando diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando do que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Ou seja, as duas palavras que eu gostaria que nós olhássemos aqui, eles estavam atônitos e eles estavam confundidos. Ou seja, se eu e você tivemos um novo nascimento, a primeira coisa, ou uma das coisas, a primeira que eu elenquei, né? Que demonstra que você teve um novo nascimento é quando as pessoas olham para você e ficam confusas. Elas não veem alguém melhorado. Quando eles olhavam para o Paulo, se tivesse alguém lá, vamos dizer, logo mais na frente ele começa a fazer uso apenas do nome Paulo. Se tivesse alguém lá que era do judaísmo, ia dizer assim, eu conheço alguém em Jerusalém que parece muito com esse cara, mas o nome não é o mesmo. E ele prega totalmente diferente. Só que a fisionomia dele é exatamente ao Saulo de Tarso que eu conheço. Só que o que ele fala é totalmente diferente do que o Saulo falaria. Então a primeira coisa que eu elenquei ali, para que a gente possa meditar e que você possa refletir e se perguntar é, quando as pessoas olham para você, ou quando você se converteu, no momento em que você se converteu, as pessoas olham para você e aí elas dizem, tu está mudado.
tu não é mais a mesma pessoa. É aquela situação que ele diz assim, ó, acontece alguma coisa assim, se fosse em outro tempo, tu não ia fazer isso aí não. Tu tem certeza que tu não, que é tu que tá falando? As pessoas percebem que tu não é mais a mesma pessoa. Que tu não tem mais os mesmos desejos, as mesmas vontades. Que tu foi, de fato, transformado. Elas olham e dizem, não pode ser a mesma pessoa. O camarada era um brigão, como é que agora ele simplesmente deixa passar? O cara vivia reclamando, como é que agora simplesmente ele, tá tudo bem, é isso aí. São essas coisas que as pessoas vão vendo e te definem como alguém que nasceu de novo. Não porque tu tá tentando ser, mas porque de fato tu foi mudado, de fato tu foi transformado, ou seja, é algo que é de dentro para fora e não de fora para dentro, não é alguma coisa que tu está reprimindo, é alguma coisa que de dentro para fora diz eu não posso mais. Isso não pertence mais a mim. Isso não faz mais parte da minha vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, agora eu sou nova criatura. Eu não posso mais viver da mesma forma. Isso acontece de forma sobrenatural. Assim como foi que aconteceu com Paulo. Ele estava no caminho para fazer uma coisa terrível. E de repente acontece algo que não foi o que ele escolheu, não foi algo que ele planejou, só que agora ele é outra pessoa. Tanto é que a gente pode ver que no capítulo 13 é onde ele vai passar a fazer uso do nome Paulo. O próprio autor, o Lucas aqui, a partir do capítulo 13, para de registrar Saulo, ele começa a registrar Paulo, porque é como se ele dissesse assim, ó, eu não quero mais nem ser conhecido como Saulo. Agora, eu não quero mais ser o Saulo o perseguidor, agora eu quero ser Paulo o proclamador, Paulo o pregador. Eu sou outra pessoa. É como se, quando Deus muda o nome das pessoas, igual quando ele mudou o nome de Abraão. Abrão, agora você é Abraão, ou seja, está mudando o significado da vida dele. O Jacó agora vai ser Israel. Ou seja, não é mais a mesma pessoa, precisa ter mudança, precisa ser outra pessoa. Só que isso é necessário que a gente entenda, primeiramente, que é uma obra do Espírito Santo. Por isso que a gente falou da palavra, falou do Espírito Santo, porque isso não é algo que você faz, é algo que Deus faz. E durante a minha reflexão eu me lembrei de uma ilustração que eu ouvi, deve ter uns 10 ou 11 anos. E que ela serviu para mim no momento da minha conversão. E eu vou compartilhar com vocês, alguns irmãos, é óbvio, já devem ter ouvido. Os créditos são do Paul Washer. Ele estava pregando na Romênia quando ele falou essa ilustração. E eles intitularam essa ilustração como O Porco. E aí ele diz o seguinte... Ele disse, se a gente pegasse e botasse aqui desse lado aqui, ó, uma bandeja com comida de porco. Lavagem, né? Para quem morou em sítio, quem conhece, lavagem ali é o orgânico que a gente vai tirando ali e bota ali algo que só de olhar já embrulha o estômago. Às vezes o cheiro é ruim, mas é comida de porco. E do outro lado, a gente colocaria uma outra bandeja, mas com a melhor comida que a gente possa trazer. E aí a gente pegaria, botaria um porco lá no final, alguém está segurando o porco lá no final, e a gente diz assim, ó, solta esse porco aí. E esse porco vai correr aqui. E ele vai vir em direção a uma das duas bandejas. Para qual bandeja você acredita que ele viria? Né? Ele vai vir para a bandeja da lavagem. Por quê? Porque ele é um porco. Ele vai procurar a comida de porco. Porque ele não está preocupado com a comida gostosa ali. Ele é um porco, ele tem uma natureza de porco, então ele come comida de porco. Diferente do humano, que não comeria uma comida de porco, porque às vezes nós não temos nem estômago para isso, nós vomitaríamos, só de sentir o cheiro, a maioria das pessoas vomitaria. O porco correria para ali e comeria aquela comida tranquilamente. E se ele levantasse a cabeça e olhasse para nós, e nós todos olhando para ele, ele não se envergonharia de estar comendo aquela comida, por quê? Porque ele é um porco. Só que se a gente tivesse, nesse momento, o poder de estralar os dedos e transformar esse porco em um homem, no instante em que a gente estralasse o dedo, eles se transformassem num homem, ele imediatamente pararia de comer aquela comida.
Porque agora o estômago dele não permite mais ele se alimentar daquilo ali. Porque aquilo ali era comida de porco. Como eu disse, às vezes só o cheiro daquelas coisas azedando ali já traz uma ânsia de vômito. Então ele não ia mais se agradar com aquilo ali. E se ele levantasse a cabeça e olhasse todos nós olhando para ele, ele ia sentir vergonha. Porque agora ele não é mais um porco. Ele agora é um homem. Ou seja, foi algo sobrenatural que aconteceu. De porco ele passou a ser um homem. E isso é o que acontece quando alguém nasce de novo. Ou seja, aquela natureza de porco, a natureza caída, a natureza pecaminosa que nós pecávamos e não nos envergonhávamos, nós fazíamos as coisas e não nos importávamos. Agora, se a pessoa nasceu de novo, ela não pode mais agir da mesma forma. Ela não consegue mais, ela sente vergonha, ela sente nojo. Tanto é que se a gente lê em Ezequiel, que é uma passagem que fala justamente sobre essa transformação, o profeta Ezequiel, quando ele está falando na obra da salvação, da obra da regeneração, que na verdade Deus está falando o que ele faria com Israel, e nós trazendo para o nosso contexto, nós entendemos que ali está acontecendo a regeneração, está acontecendo o novo nascimento. Deus está dizendo que, nas palavras do profeta Isaías ali, Ezequiel, ele diz o quê? Tira o coração de pedra, dá um coração de carne, põe um novo espírito. Agora, as pessoas, as coisas que elas gostavam, elas não gostam mais, agora ela tem um novo desejo, umas novas vontades. E aí, deixa eu ver se eu separei aqui. Ó, no verso 23. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações. Deixa eu pular aqui para o 24. Porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei sobre de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa terra. Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificado. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. E depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agirdes de acordo com as minhas leis e princípios. E aí lá no verso 31 ele vai dizer, depois do que ele faz, a obra que ele faz, o que acontece? Ele diz, e neste tempo vós lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Como aquele porco, quando ele passa a ser homem, ele tem vergonha daquilo ali. E da mesma forma deve acontecer com todo aquele que nasceu de novo. Ou seja, eu preciso olhar, se de fato eu nasci de novo, quando eu lembro dos meus pecados, eu preciso me entristecer, eu preciso sentir nojo, eu preciso sentir vergonha. Eu não posso, como acontece muitas vezes, as pessoas vão testemunhar, vão dar um testemunho e elas falam com tanto prazer, porque eu era isso, porque eu era aquilo, e passo uma hora falando o que ele fazia, daí no final diz, mas agora eu me converti. E glória a Deus, amém, vamos orar. O foco não é no meu passado, o meu passado, ele só me condena. O meu passado só mostra a minha natureza pecaminosa. Eu tenho que ter vergonha da minha natureza, eu tenho que sentir nojo da maneira como eu vivia. Então, a primeira coisa que eu separei ali foi justamente isso. A transformação que Deus faz. Se de fato nascemos de novo, somos novas criaturas. Vivemos de maneira diferente. Não vivemos mais como vivíamos. Agora caminhamos num proceder em novidade de vida. Agora, assim, quando olhamos o apóstolo Paulo, que no decorrer dos capítulos, no decorrer do Novo Testamento, a gente vai ver uma vida totalmente diferente. É porque ele entendeu a segunda coisa que eu separei aqui. Ele entendeu que agora a vida que ele está vivendo é apenas uma jornada. A vida nesta terra é apenas uma caminhada. É só um caminho que ele está trilhando para algo que ele está almejando. Junto a isso, eu separei alguns versículos que falam sobre isso, que seria deixa eu pegar aqui. O primeiro deles seria o Hebreus, onde vai dizer, todos esses
o Hebreus 11:11, né? 11:13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. E também um outro texto, de 2 Pedro, ele vai dizer, amados, acho que é 1 Pedro, na verdade. Amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros a vos absterdes das paixões da carne que batalham contra a alma. Ou seja, a segunda coisa que eu elenquei aqui para que nós pudéssemos refletir, para que você pudesse olhar para se autoexaminar e ver se de fato você nasceu de novo, se você de fato é peregrino e forasteiro nesta terra. Quando a gente olha para esses textos ali, ou para tantos exemplos na história da igreja, a gente vai ver que as pessoas elas não estavam mais preocupadas com esta terra. Elas almejavam uma pátria celestial. O objetivo delas não era as coisas desta terra. Era simplesmente alcançar a pátria celestial, a Nova Jerusalém. Então, é preciso olhar e ver se eu estou tão arraigado nesta terra que a minha preocupação é esta terra e não a Sião celestial. Será que de fato eu anseio pela Sião celestial? Será que de fato eu tenho apenas peregrinado nesta terra? E como que às vezes eu posso saber se eu estou peregrinando nesta terra, né? Como que eu identifico? E aí eu me lembrei do livro do Peregrino. O Peregrino de John Bunyan. Quando existe uma parte do livro em que o cristão e o fiel, eles estão caminhando, fugindo da cidade da destruição, e eles têm que atravessar um distrito chamado Vaidade. E lá nesse distrito Vaidade existe a Feira da Vaidade, que acontece todos os dias do ano, 24 horas por dia. E todo o cristão que nasceu de novo, que está caminhando rumo à Sião Celestial, passa por essa cidade, segundo Bunyan. Uma coisa me chama a atenção quando eles chegam, na verdade 3 coisas, até mesmo o Spurgeon seleciona 3 coisas que destacam quando eles estão na Feira da Vaidade e que servem para nós, porque elas mostram se nós somos peregrinos e forasteiros. Quando eles entram na cidade, a primeira coisa que acontece é as pessoas zombando, já começa um burburinho, as pessoas acham eles estranhos por causa das vestimentas deles. Então, quando eles olham os peregrinos e forasteiros, as pessoas do mundo, elas precisam olhar e de certa forma eu não posso me vestir, não posso estar preocupado com as tendências da moda. Eu não posso, as mulheres não podem se vestir sensualmente, os homens não podem se vestir de maneira feminina, porque quando a gente olha hoje está tudo meio bagunçado. Só que quando aqueles peregrinos chegaram na cidade, eles imediatamente foram reconhecidos como os peregrinos. Porque eles olhavam e diziam, não, esses caras não são daqui, eles são forasteiros. Olha como eles se vestem, eles são diferentes. A maneira como eles agem é diferente. Então, se eu sou um peregrino e um forasteiro, eu preciso agir de forma diferente. Eu preciso me portar de forma diferente. A segunda coisa que vai culminando para a morte do fiel ali na Feira da Vaidade, ou para a prisão deles, é que o linguajar deles é diferente. Ou seja, a língua que eles falavam era diferente. As pessoas olhavam para eles e podiam reconhecer eles como peregrinos e forasteiros, porque eles diziam, vocês têm um linguajar diferente. Isso quer dizer, lá no meu trabalho, eu não posso me igualar às pessoas. Eu não posso falar da mesma forma que eles. Eu não posso rir das mesmas coisas que eles. Eu preciso ser diferente, eu preciso ser reconhecido. Por quê? Porque se eu for viajar para a Europa, quando eu chegar lá, como eu não falo o inglês, o italiano, dependendo do país, o francês, para o lugar que eu for, eles vão saber que eu sou estrangeiro. Por quê? Porque o meu idioma é diferente. Então, uma pessoa que nasceu de novo, as pessoas precisam olhar e ter uma visão e dizer, tipo, esse cara ele fala diferente. Ele tem um linguajar diferente. Ele
Não fala como todo mundo fala. E a terceira coisa que fez com que realmente as pessoas ficassem revoltadas na feira da vaidades e prendessem ali e acabassem depois matando o fiel, foi porque nada do que era vendido ali chamava a atenção deles. Eles não queriam comprar nada, e por mais que as pessoas gritassem e falassem com eles, olha, nós temos ouro, nós temos prata, nós temos casas, nós temos terrenos, nós temos casas, eles não estavam preocupados com aquilo ali. Eles estavam focados para onde eles estavam indo. Não que você não pode desejar essas coisas, mas é que elas não podem tomar o seu foco, elas não podem ser as coisas principais. E aqueles peregrinos, então, eles tapavam os ouvidos, diz o texto, no livro, que eles tapavam os ouvidos e gritavam, livra-nos de olhar para essas vaidades, livra-nos de desejar essas vaidades. E aquilo revoltou aquelas pessoas. Revoltou as pessoas da feira a ponto deles prenderem eles e matar o fiel ali, que era o companheiro do cristão. Então, algumas coisas que precisam fazer parte da minha vida e da sua vida, se de fato nós nascemos de novo, primeiramente, é preciso ter uma mudança interior, de dentro para fora. É preciso realmente ter sido mudado, ter sido transformado, não ser mais a mesma pessoa. É preciso que isso fique visível, seja no trabalho, na escola, aonde quer que tu passe, as pessoas precisam olhar e ver. Isso é o que testifica que tu de fato nasceu de novo. São evidências que colaboram com o teu novo nascimento. Que não é o fato de ir para a igreja, que não é o fato de participar da ceia, não é isso. Todas essas coisas fazem parte de um novo nascimento, mas elas não são o principal. Agora, a terceira coisa e última para nós caminharmos para o final é quando a palavra vai dizer que o caminho, que a porta é estreita, mas além da porta ser estreita, o caminho é apertado. Então, se você nasceu de novo, saiba que, assim como os peregrinos na história do John Bunyan, eles passavam por dificuldades, enfrentavam lutas, enfrentavam labores ali, e enormes dificuldades. Eles sabiam que o caminho era um só. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho. Não existe outro caminho. O caminho é um só. E não existe atalhos, e não existe outra entrada, e a porta é estreita, e o caminho também é estreito. Então, se por acaso a minha vida, a sua vida, tem estado 100%, é preciso parar e se perguntar. Como aquele pregador que um dia parou, desceu do cavalo e disse, Senhor, eu devo ter me desviado dos teus caminhos, porque ninguém mais me incomoda, ninguém mais quer me bater, ninguém mais me persegue. E até que, enquanto ele estava orando, lançaram um tijolo nele, e aí ele se levanta e diz, glória a Deus. Aleluia, sei, Senhor, que tu estás comigo. Não necessariamente com essas palavras, né? Mas estou apenas parafraseando ali, conforme eu me lembro a leitura. Então, é preciso que haja dificuldades, porque o caminho é estreito, o caminho é apertado. É preciso que realmente haja renúncias, haja uma transformação a ponto de você achar que é difícil. Quando a gente lê a jornada do cristão, ela era difícil. Por várias vezes ele acabou caindo, acabou se desviando e precisou retornar ao caminho, porque não havia outra forma de chegar à Sião Celestial. Não havia outra maneira. Ele precisava, então, ser auxiliado pelo Espírito para retornar ao caminho e, então, continuar aquela jornada dificultosa. E aí eu separei aqui um trechinho, aqui, vou ler rapidamente, do livro, que diz, considere que todos os santos sofreram as mesmas dificuldades. Eles não foram levados em camas macias para o céu e você não deve esperar viajar para lá mais facilmente do que eles. Eles tiveram que arriscar suas vidas até a morte nos lugares altos do campo. E você não será coroado até que também tenha suportado a dureza como um bom soldado de Jesus. Então, vai ter dificuldades, vai ter problemas,
A feira da vaidade mostrou isso para eles. Mostrou que as pessoas se revoltavam, porque agora você não é mais a mesma pessoa, porque você não age da mesma forma, porque você não vive mais da mesma maneira. Só que, para a gente poder finalizar, eu preciso lembrar de que este ato, aquele ato onde o porco é transformado num humano, o ato do novo nascimento, ele não é algo que você faz. Não é algo que você simplesmente diga, agora eu vou nascer de novo. Assim como o seu nascimento, você não participou em nada, a concepção, a fecundação, a evolução do embrião, tudo ali estava relacionado a você. Só que você não estava fazendo absolutamente nada e não podia fazer absolutamente nada. Não havia nenhuma escolha, não havia nenhuma decisão, você não determinou a cor da sua pele, você não determinou a cor dos seus olhos, você não determinou a família que você não iria nascer, você não determinou onde você iria nascer. Então, não há nada que você faz no primeiro nascimento, a não ser o próprio Deus. Assim também é no segundo nascimento, ou no novo nascimento. É uma obra exclusiva de Deus. É uma obra soberana de Deus. É por isso que nós precisamos, acho que foi o Samuel que leu ali, precisamos nos arrepender. Precisamos então clamar e dizer, Senhor, que eu tenha um novo nascimento. Faz em mim um novo nascimento. Faz que eu seja uma nova criatura. Já que a afirmação de Jesus para Nicodemos é que se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu, ai de mim, Senhor, que sou pecador. Ai de mim, Senhor, que estou perecendo, porque eu preciso nascer de novo, mas eu dependo que o Senhor faça com que eu nasça de novo. Eu preciso que o Senhor retire de mim o coração de pedra, coloque um coração de carne. Então, que clamemos ao Senhor nesse sentido, que você reflita, que você pense e se pergunte, será que eu nasci de novo? Será que eu tenho constrangido as pessoas ao meu redor porque eu sou diferente, porque eu falo coisas diferentes? Ou será que eu tenho baseado o meu novo nascimento porque eu vou à igreja, porque eu fiz uma profissão de fé, porque eu fui batizado, porque eu tomo a ceia? Ou de fato existe indícios na minha vida, na sua vida, de que demonstram de que nós nascemos de novo? Somos realmente transformados, podemos dizer que Deus fez em mim, assim como fez no apóstolo Paulo, pegou ele no caminho e disse, calma aí, agora eu vou te mostrar para o que tu foste criado, vou te transformar. Saulo, agora o perseguidor, não vai ser mais, vai ser agora o proclamador, o pregador, vai levar as minhas boas novas, vai levar a minha palavra, vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Será que nós temos essa convicção? Será que nós podemos olhar e dizer assim, não, eu sei que eu nasci de novo, porque as pessoas olham e dizem, não, tu não é mais a mesma pessoa, tu mudou, tu gostava disso, agora tu é chato, tu não gosta mais disso, tu não faz mais aquilo. Não porque eu não quero, não porque eu não posso fazer, mas porque eu não quero fazer, porque agora a minha natureza foi transformada. Agora eu não sou mais a mesma criatura, eu tenho novos desejos, novas vontades. Fui transformado pelo poder do Espírito, não foi algo que eu fiz, não foi algo que eu participei, foi simplesmente Deus, num determinado dia, usou alguém para pregar uma palavra e simplesmente me aquebrantar e dizer assim, tu está indo para o inferno, deixa eu fazer. Na verdade, não que ele tenha que pedir permissão, mas quando a gente rende-se, quando a gente percebe, então, naquele momento, quando eu entendi que eu merecia o inferno, simplesmente eu disse, Senhor, eu sei que tu é justo de me mandar para o inferno. No final das contas, se o Senhor me mandar para o inferno, Ele é justo. Só que aí eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Livra-me do inferno, não simplesmente porque eu tenho medo do inferno, mas porque eu preciso viver para Ti. Cheguei a ponto de dizer assim, Senhor, se no final de tudo o Senhor me mandar para o inferno, eu sei que o Senhor é justo, mas assim, permita pelo menos eu poder dizer para aqueles que eu amo, para que eles mudem, para que eles transformem, para que quando eles morrerem, para o apagar das luzes, ao romper do cordão de prata, quando a gente olhar o corpo inerte no caixão, pelo menos a gente tenha a esperança de que eles foram para o céu.
Não porque eles frequentavam a igreja, não porque eles iam ao culto, mas porque a gente olhava e sabia que eles tinham sido transformados. Que eles eram uma nova criatura. Que eles mudaram. E que tu olha e diz assim, ele não é mais a mesma pessoa. Ele não vive mais da mesma forma. Algo sobrenatural aconteceu nele. O novo nascimento não depende de mim, não depende de você, mas você pode suplicar a Deus para que você nasça de novo, para que você realmente, quando morrer, assim como na passagem do Lázaro, os anjos possam carregar a sua alma para a presença de Deus, para que você então possa desfrutar a eternidade como peregrino e forasteiro, não mais, mas agora como concidadão do céu, como um herdeiro daquela pátria. Que você reflita sobre isso. Como eu disse, não pense se alguém é ou não assim, se tu conhece alguém assim ou não, porque na verdade a gente conhece milhares de pessoas que são assim. Pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca nasceram de novo. Elas ouvem a pregação, mas nunca nasceram de novo. Elas vão aos cultos, mas nunca nasceram de novo. Elas se auto-intitulam cristãs, mas nunca nasceram de novo. E quando morrerem, vamos ver o corpo no caixão. E não teremos a certeza, e não teremos a esperança da ressurreição, porque a esperança da ressurreição é para aqueles que nasceram de novo. Então que você clame a Deus. Caso você não tenha a certeza e a convicção de que você nasceu de novo, suplique a Deus e diga, Senhor, dai-me um coração novo. Tira o meu coração de pedra, me dá um coração de carne. Faz em mim uma nova criatura, assim como quando tu encontraste Saulo no caminho. Me encontra no caminho de pecaminosidade, me encontra no caminho que eu estou vivendo e muda a minha história, muda o meu caminho, faça que eu seja, de fato, um peregrino e forasteiro no restante da vida que eu tenho nesta terra, para que o dia que eu morrer as pessoas possam olhar no caixão, ele morreu, mas de fato nós sabemos que ele está na glória com Deus. Amém? Que você possa refletir sobre isso, meditar sobre isso, feche seus olhos. Agradecemos a Deus mais uma vez por este momento. Querido Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, Senhor, porque nos permite nos reunirmos, ó Pai, como igreja, para abrirmos a tua palavra livremente, Senhor. Não temos nenhuma preocupação, Senhor, neste momento, de que alguma autoridade poderia passar ali e vermos e nos ver com uma Bíblia aberta, Senhor, e somos livres e podemos olhar para as Escrituras e podemos pedir, Senhor, que o Teu Espírito trabalhe em nós e nos revele a Tua palavra, nos mostra, Senhor, o Teu Evangelho, revela, Senhor, a Tua obra, a obra de salvação do Teu Filho, que o Senhor possa fazer com que a semente possa ser germinada, que possamos, Senhor, ainda nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, lançar as sementes por onde quer que passamos, Senhor. Possamos proclamar um evangelho, possamos ser de fato os peregrinos e forasteiros em terra estranha, Senhor. Que de fato tenhamos um novo nascimento e se por acaso, Senhor, não tenhamos tido até o momento um novo nascimento, tem misericórdia de nós, Pai, e que o Teu Espírito possa fazer em cada um de nós, Senhor, dar-nos um novo nascimento, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.